Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz, que neste domingo a presença do Espírito Santo te guie, te oriente, te proteja durante todo o tempo, que neste dia você possa aprender mais sobre quem Jesus é e aquilo que Ele quer para a sua vida. Louvado seja o nome dEle por nos ter dado mais um dia de vida, nos ter dado esse dia de presente e que nós possamos aproveitar todas as formas para agradar o coração dele e viver sob sua vontade. Que você, aí onde você está agora, seja na sua casa, seja em qualquer outro lugar, você possa ser ministrado pela palavra de Deus e ser moldado por ela. Eu te convido, você que está em casa, chame sua família para perto, chame seus filhos, seu esposo, sua esposa. Vamos todos juntos meditar na palavra de Deus e aprender mais aquilo que nos transforma, aquilo que Ele quer da nossa vida. E se porventura você estiver sozinho em algum lugar, se aquiete agora nesse momento e medite na palavra de Deus. Mas antes disso, vamos começar com uma oração. Eu te convido a se concentrar em Deus nesse momento e agradeça a Ele pela semana que se passou, por essa que está começando, por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, por todos os livramentos, provisão, proteção que tem sido constante sobre cada um de nós. Louve a Ele, agradeça a Ele por tudo isso e peça para que Ele abra sua mente, o seu coração, para você compreender e também poder aplicar tudo aquilo que você vai ouvir nesta manhã. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus grande, Pai. E mesmo sendo um Deus grande, o Criador dos céus, da terra, de todo o universo, o Senhor olha para com cada um de nós e ouve a nossa oração, e mesmo diante da nossa pequenez, o Senhor nos abençoa, Pai. O Senhor cuida de nós. Obrigado porque sabemos que o Senhor está ouvindo o nosso clamor nesse momento. Obrigado porque o Senhor nos responde. E mesmo quando a gente não ora, o Senhor nos abençoa, Pai. Nós te louvamos pela semana que se passou, pelas provisões financeiras, pela nossa saúde, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, sem merecermos nada. Nós te agradecemos também por esse tempo preparado pelo Senhor de culto, de escola dominical, para a gente poder meditar, para a gente poder estudar a Tua Palavra e dessa forma entender aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. E obrigado porque essa palavra também é aquela que nos orienta nos caminhos da vida, Pai, é aquela que nos direciona a vivermos focados no Senhor, Pai. Nós te louvamos e pedimos agora nesse momento, abra a mente, o coração, abra o entendimento, traga compreensão para cada um dos irmãos, para que a Tua Palavra faça sentido e para que eles possam aplicar em suas vidas em todos os dias enquanto vivermos. Nós te louvamos e bendizemos o Teu nome e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então a gente ficou uma semana sem continuar os nossos estudos, aquela série de sobre o fruto do Espírito, onde nós estamos estudando virtude por virtude. Semana passada tivemos a conferência missionária. Creio que os irmãos acompanharam o estudo, a pregação na escola dominical. Então essa semana nós voltaremos, nós estamos voltando de onde a gente parou. Então a última virtude que nós estudamos do fruto do Espírito foi a benignidade. Hoje, porém, vamos estudar a bondade, Então, essa virtude se encontra lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, como nós temos lido, Nós já estudamos sobre o amor, sobre a alegria, a longanimidade, a benignidade e hoje estudaremos sobre a bondade, Estamos aqui mais ou menos no meio, um pouquinho para frente do meio dessas virtudes, ou seja, já estudamos algumas, hoje estudaremos a bondade e ainda teremos mais algumas pela frente, Isso é bom, isso é Deus falando conosco, é Deus transmitindo suas verdades para a nossa vida, Então hoje vamos falar sobre a bondade. E essa virtude, ela ressalta a maior disponibilidade em dar mais do que alguém merece. Isso eu acho muito interessante, A bondade tem a ver com a gente dar algo mais do que alguém merece. A diferença entre a benignidade e a bondade é que a primeira consiste tanto em sentir como desejar o bem, Nós estudamos isso naquela última aula sobre benignidade. Já a bondade significa o ato de realizar o que é bom para com o próximo. Não sei se os irmãos lembram, a benignidade é algo que a gente conversou, que é algo mais do interior da pessoa, É aquilo que nós sentimos e pensamos sobre outras pessoas, É o sentir
algo bom por alguém, né? É desejar o bem para alguém. Isso é benignidade. Já a bondade é algo mais prático, né? Algo mais que exige de nós uma atitude. Então a bondade aqui tem a ver com realizar o que é bom ao próximo, ou seja, atitude. Porém, infelizmente, somos falhos e cometemos muitos erros, né, meus irmãos? Em nossa vida, durante a caminhada da vida, cometemos vários erros e fazemos mais o que é mal do que o que é bom. Mas através do Espírito Santo, nós podemos desenvolver essa bondade que vem de Deus para com o próximo. Porque mesmo Paulo disse, né, lá em Romanos 7,19, ele disse assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Verdade é que nós vemos a natureza humana, né, meus irmãos? A natureza humana que nos faz praticar mais o mal do que o bem para com o próximo. Porém, meus irmãos, nós vemos que nós podemos sim desenvolver essa virtude que é a bondade na nossa vida. Mas olhando, né, para a humanidade, olhando para o mundo, quem é bom? Quem seria uma pessoa boa? Segundo o próprio Jesus, né, quando esteve aqui na terra, ele disse lá em Marcos 10, né, que o único bom é Deus. Isso aqui aconteceu em certo momento que o jovem disse, né, que ele era bom, e ele disse: não, o único bom é Deus. O que Jesus ele quis dizer com isso, meus irmãos? Ele quis dizer com isso que a única referência de bondade que devemos ter é de Deus. Ou seja, o nosso padrão de bondade deve ser o mesmo bondade que Deus ele exerce e tem para com cada um de nós. Então é um padrão alto, mas é o padrão que nós devemos seguir, porque o único bom, de fato, de forma perfeita, é o nosso Deus. Nós vemos na Bíblia vários textos, né, que nos apontam para esse atributo de Deus, né? Deus sendo bondoso. Eu vou citar alguns aqui para os irmãos. Primeiro é Salmo 23, versículo 6, diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Essa bondade e essa misericórdia que seguirão, né, que seguirão o crente durante toda a sua vida, é a bondade de Deus, meu irmão. Deus ele é bom, e ele não é bom somente em alguns momentos para conosco, ele é bom todo o tempo. Até quando estamos passando por momentos difíceis, Deus ele continua sendo bom. Ele é bom, ele não muda. Os nossos atributos, né, as qualidades, as virtudes em nós, elas precisam ser desenvolvidas e nunca serão praticadas de forma perfeita. Porém, nosso Deus, ele tem esses atributos, porém ele pratica, né, ele exerce esses atributos de forma perfeita. Então a bondade é uma delas. Sabemos que Deus é bom e ele sempre foi bom e sempre será bom, continuará sendo bom eternamente. Outro texto nós vemos é Salmo 25:8, diz assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Esse texto é muito bom, né? Porque ele diz: Deus é bom e ele é reto, e ele aponta o caminho aos pecadores, ou seja, por ele ter essa bondade, é ele que nos direciona o caminho pelo qual devemos prosseguir, mesmo sendo pecadores, falhos. Nosso Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, ele nos mostra o caminho pelo qual nós devemos caminhar. Lá no Salmo 31, versículo 19, diz assim: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem. Olha só, como é grande a tua bondade. E nós podemos provar disso também, meus irmãos. Não somente o salmista pôde comprovar a grande bondade de Deus, mas com cada um de nós, se você parar para pensar, para refletir um pouco sobre tudo aquilo que Deus tem feito para com a sua vida, poderemos constatar, com certeza, que Ele tem sido muito bom para conosco, e Ele tem nos dado mais do que a gente merece. E um versículo que traz essa verdade muito profunda para nós, que Deus é bom e nos dá mais do que a gente merece, é João 3,16. Eu vejo que esse versículo ele resume tudo isso. Ele traz consigo, né, Deus sendo bom e Deus praticando a bondade, ou seja, dando à humanidade, ao ser humano pecador, mais do que ele merece, porque a gente não merecia nada, a gente merecia o inferno, mas ele nos deu a salvação em Jesus Cristo, meu irmão. E lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou, ou seja, Ele praticou bondade, meu irmão. Ele foi bom para conosco. Ele não somente foi benigno, né? Ele não somente pensou coisas boas de nós, mas Ele praticou coisas boas, ou seja, Ele nos deu o seu Filho unigênito. Ele deu algo, Ele praticou bondade, nos dando algo que a gente não merecia, que era a salvação que veio por meio de Jesus Cristo. Então nós vemos, através de João 3,16, resumindo, sintetizando, que Deus Ele é bom, meus irmãos. Nosso Deus é bom e Ele pratica a bondade para conosco, pessoas que não mereciam. No entanto, a bondade é um atributo comunicável, ou seja, então, se Deus Ele tem esse atributo e nos comunica, né, nos dá a possibilidade de vivermos esse atributo, de desenvolvermos, então cada um de nós, podemos desenvolver esse atributo. Como nós já falamos, eu sempre ressalto e reforço, existem os atributos incomunicáveis de Deus, existem os atributos comunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles atributos ou qualidades que somente Deus possui. E isso é dele, o ser humano não pode desenvolver esses atributos em sua vida. Porém, os comunicáveis são aqueles atributos que Deus tem, mas também nós temos, nós podemos desenvolver na nossa vida, e a bondade é uma dessas. Porém, eu vejo, primeiro, para sermos pessoas bondosas, para praticarmos essa virtude, desenvolvermos ela na nossa vida, antes nós precisamos fugir de praticar o mal, ou seja, antes de praticar o bem, nós devemos deixar de praticar o mal. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, diz assim: abstende-vos de toda forma do mal. Ou seja, fuja do mal, meu irmão. Fuja de praticar o mal. Como nós vimos no texto de Romanos 7, 19, como nós lemos no começo, né? Porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal sempre eu faço. Mas nós temos que fugir de praticar o mal. E uma das formas que eu vejo por exemplo, não sendo hipócrita. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Romanos 12, 9. O que a gente deve fazer, meus irmãos, é amar, é praticar a bondade sem hipocrisia, ou seja, sem falsidade. Muitas vezes nós somos hipócritas, né? Nós pensamos algo e fazemos outra diferente, ou seja, isso aí é falsidade, né? Nós não devemos ser hipócritas com o próximo. Primeira coisa que eu vejo então de se afastar do mal antes de praticar o bem é fugir do mal. Fugir de praticar o mal é não sendo hipócrita. Seja uma pessoa verdadeira, e o verdadeiro cristão. Não seja verdade, mas eu sou bravo, eu vou ser bravo, eu não vou fingir isso para ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. O ser verdadeiro aqui não é você ressaltar aquilo de ruim que você tem e falar que não vai mudar e pronto, porque eu mesmo sou desse jeito e não vou mudar. Não, ao contrário. Mude aquilo que precisa ser mudado na sua vida e seja verdadeiro, não seja hipócrita. Seja um cristão verdadeiro, que as pessoas possam ver isso, que aquilo que você fala, você faz, você possa ter caráter, ou seja, ser a mesma pessoa na frente dos outros, como também você possa ser a mesma pessoa em casa, sozinho. Isso é caráter, isso demonstra caráter. Vejo também que nós fugimos, né? Nos abstemos da forma do mal quando a gente não retribui o mal com o mal. Lá em Romanos 12, 17 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos, pois, por fazer o bem perante todos os homens. Qual é normalmente a nossa disposição? Se alguém faz o mal para nós, o que a gente quer fazer? Devolver com o mal. Mas uma forma de fugir do mal, meus irmãos, já começando a desenvolver essa bondade, essa virtude no nosso coração, como eu disse, fugindo de praticar o mal, é não retribuindo o mal com o mal. Se alguém te fez algo ruim, não devolva da mesma forma, faça o contrário, seja misericordioso e devolva o mal com o bem. Isso é difícil. Talvez você fale: pastor, mas o senhor falando é fácil, mas na prática é difícil. Exatamente. Todas essas virtudes que nós estamos estudando são difíceis de ser praticadas. Porém, como nós sempre falamos, meus irmãos, o Espírito Santo é aquele que desenvolve, que nos ajuda a desenvolver isso. Nós não estamos numa batalha, nos aperfeiçoando sozinhos.
mas temos o próprio Deus, através do Espírito Santo, nos abençoando, nos fortalecendo, nos orientando, nos ajudando, matando o nosso velho homem a cada dia e fazendo viver em nós um novo homem, a nova criatura em Jesus Cristo. É Ele. Retribua o mal com o bem. Pense nisso, pense nas suas atitudes para com o próximo, como têm sido suas atitudes para as pessoas ao seu redor, o que as pessoas têm feito de ruim para você e como você tem retribuído elas. Retribua o mal com o bem. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus, meus irmãos. É uma forma da gente fugir de praticar o mal. Não se vingar, outra coisa que a gente tem na nossa mente, né? Devolver o mal com o mal e fazer uma coisa pior ainda para outra pessoa, né? Lá em Romanos 12:19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, se alguém fez alguma coisa injusta ou má para você, você não tem que se vingar. Sabe por quê? Porque isso depende de Deus. Aquele que vai julgar nossas atitudes, boas e ruins, é o próprio Deus. Se alguém te fez algo ruim, não retribua, não se vingue. Entregue para Deus, entregue isso nas mãos de Deus. Ele vai se vingar por nós. Nosso Deus, Ele é justo, meus irmãos. E atitudes boas são premiadas por Ele. Atitudes ruins Ele traz o que? Punição. Ou seja, não tem como. Ele é justo e Ele é perfeito no seu julgamento. Nós julgamos errado. Ele julga de forma perfeita. Não se vingue. E aqui eu coloquei um outro que eu acho que é muito importante. A gente foge do mal, de praticar o mal, quando a gente toma cuidado com a nossa língua. Meus irmãos, se existe algo que nos leva a praticar o mal para com o próximo, dia a dia, é a nossa língua. Um órgão tão pequeno, porém, que pode fazer um estrago tão grande, que pode destruir vidas, que pode matar vidas através dela. E Tiago, ele fala bastante sobre isso, né? E lá em Tiago, capítulo 3, do versículo 6 ao 9, diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Meu irmão, uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado é com a nossa língua, aquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos para as pessoas e aquilo que nós falamos das pessoas, né? Porque tem duas formas, a gente pode falar de uma pessoa e a gente pode falar para uma pessoa. Mas vigie, tome cuidado com aquilo que você fale, com aquilo que você fala, com aquilo que você tem dito às pessoas. Você pode estar trazendo mal, você pode estar trazendo maldição para a vida dessa pessoa, você pode estar destruindo a vida dela, ao invés de trazer vida, ao invés de trazer esperança. Meça suas palavras, reflita antes de falar. E isso, o falar, na verdade, não é somente de forma oral, de forma escrita. Temos hoje o WhatsApp, né? Meios de comunicação, né? Redes sociais. Infelizmente, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que são imprudentes e não são sábias, porque eles falam coisas que não deveriam falar. Falam para as pessoas, falam de pessoas, coisas que, na verdade, ao invés de trazer vida e esperança, traz maldição, traz morte às pessoas. Reflita antes, meu irmão, porque a língua ela faz mal para você mesmo, como o texto aqui diz, né? Ela contamina aquilo que está ao redor, mas contamina o próprio corpo. Ou seja, você também está sendo contaminado quando você não usa a língua de forma correta. E também está contaminando e acabando com a vida de pessoas ao seu redor. Tome cuidado, vigie. Preste atenção naquilo que você fala. Use sua língua para glorificar a Deus e para abençoar pessoas. Essa é a função da língua. Então nós vemos, meus irmãos, primeiro nós precisamos fugir de praticar o mal. E agora, depois disso, né, não ser hipócrita, não retribuir o mal com o mal, não se vingar e tomar cuidado com a língua, usar bem a língua, né? Falar coisas que edifiquem, não que tragam destruição para as pessoas. Então, segundo, eu vejo que agora sim, o bem deve ser praticado em ações. Precisamos ir contra a nossa natureza, meus irmãos, porque a nossa natureza
ela sempre vai nos levar a praticar o mal. Porém, quando a gente desenvolve, pede para o Espírito Santo nos ajudar a praticar o bem, nós estamos indo contra a nossa natureza. E ela que nos ajuda, o Espírito Santo que nos ajuda a praticar esse bem, tanto para com Deus como para com o próximo. Então, a pergunta é: como praticar a bondade? Essa virtude que nós estamos estudando hoje. Primeira coisa que eu vejo é praticando o que temos aprendido de Jesus Cristo, através de sua palavra. Lá em Tiago 4,17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Meus irmãos, nós aprendemos de Deus, nós aprendemos coisas de Jesus através da sua palavra todos os dias. Se você pegar o tanto de pregação que você já ouviu esse ano, olha quanta coisa você já aprendeu. E aí você pega mais aqueles textos bíblicos que você meditou aí na sua casa, sozinho. Olha quanta coisa você aprendeu. E eu vejo que praticar o bem, a bondade, começa quando a gente começa a praticar tudo isso que a gente tem ouvido, que a gente tem aprendido. Esses dias nós tivemos um estudo com os jovens falando exatamente isso. Nós temos uma responsabilidade, aquele que muito conhece, ele tem a obrigação, a responsabilidade de praticar aquilo. Então nós temos ouvido várias coisas sobre Deus, sobre atitudes que devemos ter como cristãos, e tudo isso, meus irmãos, precisa ser aplicado na nossa vida e praticado por nós, porque quando nós praticamos as lições que vêm de Deus, nós praticamos o bem, porque é isso que os ensinamentos bíblicos e aquilo que Jesus nos ensina nos levam a fazer, é praticar o bem. Quando nós imitamos a Cristo, nós estamos desenvolvendo essa virtude em nós, a bondade, porque Jesus foi bom. Ele nos deu algo que a gente não merecia, que foi a vida eterna. E para isso ele abriu mão da sua própria vida, morrendo naquela cruz. O que resta a nós é, a partir disso, ouvirmos tudo aquilo que nós temos ouvido e praticarmos, irmãos. Como acabamos de ouvir aqui, não ser hipócrita, não retribuir mal com mal, não se vingar, tomar cuidado com a língua. Isso são de hoje, coisas que nós aprendemos hoje. Mas coloque em prática. Quando a gente coloca tudo isso em prática, a gente automaticamente está praticando e desenvolvendo a bondade na nossa vida. A outra coisa que eu vejo, que nós podemos praticar a bondade, cuidando uns dos outros. Meus irmãos, essa bondade a gente pratica para com Deus, o louvando, o abençoando, glorificando, agradecendo a Ele por tudo que Ele é e que Ele tem feito em nós e na nossa vida, e também para com o próximo. E uma forma da gente praticar a bondade para com o próximo é cuidando um dos outros. Meus irmãos, nós precisamos cuidar um dos outros. Em Romanos 12:13 diz assim: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Ou seja, cuide do próximo. Comece isso dentro da sua casa, cuide dos seus familiares, se preocupe com eles, pergunte se há uma necessidade, se houver, abençoe eles, ajude eles nessa necessidade, faça algo em prol dessa necessidade que eles têm, para eles serem supridos. É isso que é praticar a bondade, é cuidar dos outros, é se preocupar com o outro, é perguntar se está tudo bem, mas se não estiver, agir em prol dessa pessoa. Isso é cuidar um dos outros. Nós precisamos fazer isso dentro da igreja, meus irmãos, cuidar um dos outros. Na quarta-feira eu disse que nós somos todos membros de um corpo. Quando um membro, qualquer parte do nosso corpo não está bem, ou está ferida, ou está machucado, ou está precisando de ajuda, o corpo precisa reagir, porque senão vai afetar todo o corpo. E aquele membro pode não fazer mais parte do corpo, ele pode morrer. Nós precisamos nos preocupar uns com os outros, meus irmãos. Ligue, mande mensagem, passe na casa, pergunte se está tudo bem. Aquele irmão que você não tem visto na igreja, vá atrás, pergunte se está tudo bem, ofereça ajuda, ore por ele. Abençoe ele naquilo que ele precisar. Se preocupe um com o outro. Nós precisamos disso. Cuidar um para com o outro, meu irmão. Isso daí é desenvolver a bondade. Também desenvolvemos essa bondade vivendo e promovendo a paz. Meus irmãos, nós precisamos viver em paz. Romanos 12:18 diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Fuja de contendas, fuja de brigas. Fuja de tudo isso, seja um pacificador, viva em paz, você busque viver em paz consigo mesmo, para com Deus e com o próximo. Fuja de brigas, de provocações, de tentações que te levem à ira, que te levem à briga, fuja disso.
Viva em paz e promova a paz. Essa mesma paz que você vive, leve ela adiante, passe ela adiante, leve essa paz a famílias que precisam, a vidas de pessoas que estão ao seu redor que precisam dessa paz. Essa paz consigo mesmo, tem pessoas que não vivem em paz consigo. Nós precisamos levar essa paz, que possamos ser pacificadores. Dessa forma estaremos praticando a bondade, que possamos levar pessoas a pedirem perdão a outras, a viverem em paz, se reconciliarem, que possamos levar pessoas a viverem em paz com Deus, porque o mundo está vivendo longe de Deus e vive numa guerra constante. Quando nós nos decidimos por sermos pacificadores, nós estamos levando essa paz aos corações e estreitando o laço de pessoas para com Deus. Faça isso, seja um pacificador e viva em paz. E eu vejo que a última atitude, a última prática de bondade é quando a gente ama o próximo. Lá em Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja que o amor é a expressão maior da nossa prática para com o próximo, meus irmãos. O amor é aquilo que nos faz sair da nossa zona de conforto, renunciar a nós mesmos em prol do bem-estar do próximo. O amar é quando a gente se dedica de corpo e de alma para com o próximo. Isso também para com Deus, Essa bondade, através da prática do amor, ela é desenvolvida para com Deus. Quando nós nos entregamos a Ele, quando nós buscamos a Ele, quando nós o adoramos com a nossa vida, todo o tempo. Isso é amar, isso é você se dedicar. E também para com o próximo, nós amamos o próximo quando nós nos dedicamos totalmente a Ele, sem esperar nada em troca. Faça isso, porque nós vivemos em um mundo onde tudo tem que ter algo de volta. A gente precisa receber algo para poder praticar alguma coisa boa. Mas o que a Bíblia diz é o contrário. O amor, ele deve ser praticado sem esperar nada de volta. Seja assim na sua vida, meu irmão. Pratique, ame as pessoas ao seu redor, ame os nossos irmãos da igreja, ame seus familiares, ame seus amigos de trabalho, ame as pessoas ao seu redor, pratique a bondade. E como é um atributo comunicável, sabemos que nós podemos praticar. Por mais difícil que seja, nós podemos desenvolver essa virtude na nossa vida. E que seja assim, meu irmão, que eu e você possamos ser pessoas boas, que essa virtude possa ressaltar através da nossa vida e das nossas atitudes para com o próximo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que o Espírito Santo nos direcione, nos leve como igreja a ser uma igreja que pratica essa bondade aqui no nosso bairro, na nossa cidade e diante de qualquer pessoa que vier à nossa frente. Deus nos ajude e vamos orar agora, meus irmãos. Querido Deus, nós te louvamos pela Tua palavra que é rica, que é eficaz, que nos desafia, Pai, a mudança, que nos leva a refletirmos sobre as nossas atitudes e nos leva a vivermos de acordo com a Tua vontade, Pai. E hoje aprendemos sobre a bondade, sobre essa virtude maravilhosa, a qual nós podemos sim praticar, Pai, podemos desenvolver na nossa vida. E podemos porque o Senhor mesmo, através do Espírito Santo, nos capacita e nos ajuda a isso. Porque se dependêssemos de nós, Pai, da nossa carne, nós sempre só praticaríamos o mal, porque a carne nos leva a pecar. Porém, o Teu Espírito que habita em nós, que habita em cada um de nós, que está no meio da Tua igreja, nos possibilita a vivermos de forma diferente, a vivermos praticando a bondade. Que seja assim, meu Senhor, com cada um de nós. Que o Senhor faça isso na minha vida, faça isso na vida de cada um dos meus irmãos, e que possamos desenvolver essa virtude a cada dia da nossa vida, que as pessoas ao nosso redor possam ser alvo dessa bondade, que o Senhor possa ser alvo dessa bondade também, Pai, que possamos Te buscar e praticar a bondade para com o Senhor também, entregando a nossa vida nas Tuas mãos e vivendo para o Senhor, e que todos aqueles que estiverem ao nosso redor possam ter contato contigo através das nossas atitudes, que eles vejam o próprio Jesus refletido através da nossa vida. É o que Te pedimos e Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já está agindo e ainda vai agir em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus Te abençoe, que Ele Te dê um domingo na presença dEle, um domingo de paz, um domingo de alegria, de comunhão com as pessoas. E nos encontramos logo mais à noite. Hoje à noite teremos Santa Ceia, acontecerá no estacionamento. Todos estão convidados, até mesmo do grupo de risco, porém, lógico, aquelas restrições,
Os irmãos que não fazem parte do grupo de risco poderão ficar sentados lá nas cadeiras que estarão lá no canto. Os irmãos que fazem parte do grupo de risco podem vir, porém, em seus carros, né? Se porventura algum irmão não tenha carro, não tenha um transporte para poder participar e faz parte do grupo de risco, nos avise, mande um recadinho, mande um WhatsApp que a gente vai tentar achar alguém para te buscar, para você participar desse momento de culto e de Santa Ceia. Meus irmãos, fiquem na paz e nos vemos à noite, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês.